No vídeo de hoje vou te ensinar como conseguir o corte perfeito em 45 graus, tanto por precisão como por acabamento. Para isso, convidamos um parceiro de longa data da Bosch. Vem comigo! Estamos aqui na Serra de Fita, em Campinas, e estou aqui com o Rodrigo Piotto, da Marcenaria Amadora. Aliás, obrigado pela participação, para falar sobre como conseguir o corte perfeito em 45 graus. É isso aí, Franco. Valeu pelo convite. E vamos apresentar as características de corte da serra de meia esquadria e algumas regrinhas de manuseio para você obter cortes precisos. E para começar, vamos falar dos principais desafios para o profissional que trabalha com uma máquina como essa, ou até mesmo um hobbyista que quer fazer alguns trabalhos de cortes com madeiras. Quando a gente trabalha com uma serra circular de mesa, nós temos o motor, a lâmina, o disco, e quem faz o movimento de corte é o operador. Então ele segura a peça e realiza o corte. Então esse processo de passada depende do humano, de uma pessoa fazendo o corte. Já na serra de meia esquadria, o processo é um pouco diferente. Nós temos uma peça que fica presa na máquina, totalmente travada, e a gente faz o movimento de descer da máquina. Pô, mas o que muda? Exatamente isso. O movimento de corte está sendo feito pelo operador, mas guiado pela máquina. E por que ela se chama serra de meia esquadria? Porque ela faz corte de meio esquadro. O esquadro tem 90 graus, cortes em 45 graus. E essa é uma junção clássica da marcenaria, e ela exige muito mais precisão, porque imagina quando você vai fazer o fechamento de uma moldura, você tem vários fechamentos de meia esquadria. Então se os cortes de 45 graus não forem precisos, a gente não vai chegar no esquadro de 90 graus. E na minha opinião, quais são as funções e as características que uma boa máquina precisa ter? Uma base nivelada, você ter uma mesa extensora. Quando a gente vai trabalhar com peças grandes, é muito comum, meia esquadria, a gente trabalhar com longas peças para fazer cortes, ângulos pré-definidos. Então essa é a grande sacada da meia esquadria. Você pode fazer cortes em 90 graus, você pode fazer cortes em 45, que é o corte de meia esquadria, e você tem alguns outros ângulos já pré-definidos na marcenaria também. Então, movimentando a mesa, esse ajuste que a gente tem pré-definido, basta você travar, então você não precisa ficar calibrando milímetro a milímetro. O outro sonho de consumo que eu e muitos colegas falam em relação a essa ferramenta é a guia laser, porque isso ajuda muito na hora de você, na velocidade, na agilidade de você fazer o corte. Então você faz a marcação, faz o alinhamento pelo laser e desce o disco. E uma outra função que muita gente se esquece, que algumas serras de mesas não possuem, é a função riscador. E essa ferramenta tem. Qual é a vantagem do riscador? Você consegue fazer um risco na parte de cima e depois você destrava a máquina e faz o corte por completo. Geralmente a gente usa a função riscador para ter uma melhor qualidade na parte de cima do corte, no caso da serra de meia esquadria, que é onde o disco sai. E agora eu vou mostrar para você o funcionamento dessa ferramenta na prática. Mas antes, algumas recomendações de segurança. Primeiro, trabalhar de forma ergonômica, e essa máquina, essa ferramenta permite isso. Uma bancada, uma altura adequada para que você possa fazer a operação. Outra dica, faça o travamento da ferramenta na bancada, porque quando você está realizando o corte, mesmo sendo uma máquina pesada, ela pode se movimentar e isso afeta a qualidade e também a segurança. Um outro ponto que a gente não pode esquecer são os EPIs. E a primeira demonstração, um corte em 90 graus, ou seja, o corte reto. Primeiro ajuste, base em 0 grau, porque a gente mantém 90 graus. E na parte de trás, 0 grau, porque a gente garante a perpendicularidade do disco, que vai descer 90 graus em relação à base. Vou fazer o corte de uma peça. Olha, essa aqui é uma peroba rosa. Coloca a peça na base, faz o travamento. E aqui na parte de cima nós temos um botão de segurança que impede o acionamento do motor se ele não for acionado. Uma dica para você aumentar a precisão do corte. Uma vez que você baixou e a peça foi cortada, não volte o braço. Desliga o motor, espera o disco parar, aí você volta. E a segunda demonstração, o corte em meia esquadria. Para isso eu vou ajustar a base, você tem duas opções. Você pode colocar a base para esse lado em 45 graus
ou colocar a base para o outro lado em 45 graus. Tudo isso vai depender da aplicação e do projeto que você está realizando. Então vou jogar para cá em 45 graus, coloco a peça, vou fazer o travamento e vou realizar o corte. Nesse caso, eu já vou usar o braço telescópico, porque essa peça é um pouco mais larga, então se eu realizar uma vez só, não vai cortar ela por completo. Corte feito, vamos para a função riscador. Vou voltar a base da máquina para o 0 grau, fiz o travamento. A função riscador serve para a gente fazer um corte na parte de cima da madeira, da peça que a gente está cortando, depois a gente baixa a ferramenta por completo e finaliza o corte. Tem uma chavinha aqui do lado, então quando eu abro ela, eu tenho um ajuste da limitação de corte do disco. Note que ele não baixa por completo. Então é essa função que eu vou usar. Coloquei a peça, fiz o travamento, vou fazer o risco, depois eu baixo e finalizo o corte. Não fez o corte por completo. Agora sim. Assim a gente garante um melhor acabamento de ambos os lados, tanto na entrada do disco, na parte de baixo, e na saída do disco, na parte de cima. Mais uma função interessante que essa ferramenta tem, que é o corte de 45 graus na horizontal. E quando a gente usa essa opção? Quando a gente tem uma peça com uma altura ou uma largura muito grande e não é possível realizar o corte através dessa inclinação, porque existe uma limitação de profundidade de corte dessa ferramenta. Nesse caso, quando a peça é maior, a gente faz a inclinação do eixo em 45 graus e realiza o corte. E quais são os ajustes que nós precisamos fazer na ferramenta? Primeiro, preciso remover essa parte da base, porque como tem a inclinação do disco, essa peça não pode ficar aqui. E através desse manípulo, eu faço o destravamento do eixo, faço a inclinação do motor até 45 graus, faço o travamento novamente e a ferramenta está pronta para o corte. Para esses exemplos, a gente está usando a Serra Meia Esquadria GSM 254D, uma novidade no mercado da Bosch. Tem também o modelo GSM 254, e depois no vídeo eu vou te falar um pouco sobre as diferenças de cada um. Agora, vamos falar sobre os atributos dessa máquina. Ela tem um motor potente de 1800 watts, inclinação vertical para a direita e para a esquerda, até 47 graus para os dois lados. Tem sistema de aspiração de pó, vem com grampo ou sargento, tem um controle de ângulos e inclinação, empunhadura horizontal com sistema de segurança, laser integrado, limitador de corte, braços expansores na sua base e uma mesa de corte reforçada, que garante cortes em ângulos perfeitos com a pré-seleção de ângulos de esquadria. Quais as diferenças então entre a Serra Meia Esquadria GSM 254D e a GSM 254? Elas vão começar a aparecer aqui na tela. Então vamos começar por essa aqui, a GSM 254D. Ela tem um motor de potência de 1800 watts, rotação de 4.800 RPM, ela é telescópica, tem laser integrado e também tem inclinação para os dois lados em até 47 graus. Por outro lado, a GSM 254 tem um motor com potência de 1.750 watts, rotação de 5.000 RPM, tem inclinação para somente a esquerda, não tem laser integrado e não é telescópica. É importante você considerar também que as duas máquinas têm capacidade de cortes diferentes. Elas vão aparecer aqui na tela para você. Importante você saber, a GSM 254D somente vem com disco multimaterial. A GSM 254 pode vir com disco multimaterial ou o Optiline for Wood. É legal você também saber dessa dica de ouro.
quanto mais dentes você tiver no disco, melhor vai ser seu acabamento. Então, se você quer um acabamento mais rústico, uma menor quantidade de dentes vai ser suficiente. E uma dica de ouro para você: cadastrando a sua ferramenta, o seu equipamento de medição e as suas baterias e carregadores no aplicativo BeConnect da Bosch, você ganha 1 ano de garantia adicional e sem pagar nada por isso. Bom, pessoal, agora vocês sabem exatamente como usar a serra de meia esquadria e como fazer o corte perfeito em 45 graus. Obrigado aí, Piotr, pela participação. A gente se vê no próximo vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. Valeu, até a próxima!